O mistério de Toquete, a relíquia proibida e os segredos do passado. Entre as sombras de cavernas ancestrais, arqueólogos se depararam com um manuscrito que desafia o entendimento tradicional da religião. Essa relíquia é uma Bíblia, mas não como qualquer outra já vista. Mais antiga do que todas as edições conhecidas, suas páginas, encardidas pelo tempo, trazem palavras escritas em uma língua que poucos estudiosos conseguem decifrar. Esse manuscrito, envolto em mistério, parece ter sido deliberadamente escondido por gerações, protegido das forças que o teriam destruído ou manipulado. O que faz desse documento algo extraordinário é seu conteúdo, não são as histórias que conhecemos. Esses textos falam de eventos que foram apagados da memória coletiva, de personagens que nunca ouvimos mencionar e de segredos que, se verdadeiros, reconfiguram o entendimento da espiritualidade. A descoberta provocou um turbilhão de perguntas. Essas páginas escondem verdades suprimidas? Por que foram mantidas em segredo por tanto tempo? Roma e o cristianismo primordial. Em Roma, o império vivia sob a mão de ferro de Nero, um imperador cujos excessos e intrigas tornaram a vida dos primeiros cristãos um tormento. Em 64 d.C., o grande incêndio de Roma destruiu bairros inteiros da cidade, e os cristãos, um grupo pequeno e crescente, foram rapidamente apontados como culpados. A perseguição desencadeada por Nero não foi apenas cruel, foi metódica. Não se tratava apenas de eliminar pessoas, mas também suas crenças e seus textos sagrados. Os manuscritos que circulavam entre os primeiros cristãos eram copiados clandestinamente e considerados perigosos. Contendo mensagens de esperança e resistência, essas páginas representavam uma ameaça direta ao poder imperial. Nas catacumbas e cavernas, longe do olhar vigilante dos soldados romanos, os cristãos escondiam seus textos, protegendo-os não apenas da destruição, mas do apagamento completo. Com o passar dos anos, a luta para proteger esses textos tornou-se um ato de rebeldia espiritual. Famílias inteiras participaram dessa missão, escondendo manuscritos em buracos cavados nas paredes de suas casas ou enterrando-os junto aos mortos. As palavras escritas, carregadas de significado e esperança, tornaram-se um lembrete silencioso da fé inabalável que muitos estavam dispostos a defender, mesmo à custa de suas próprias vidas. A situação piorou sob o governo de Diocleciano, séculos depois. Em 303 d.C., o imperador ordenou uma perseguição sistemática contra os cristãos. Textos foram queimados em praças públicas e qualquer um encontrado em posse de escritos sagrados era executado sumariamente. Foi nesse período que muitos manuscritos foram escondidos em locais remotos. Toquete pode ter sido um desses refúgios. Os sobreviventes dessas perseguições muitas vezes compartilhavam histórias de como esses textos, ao serem lidos em segredo, iluminavam as cavernas escuras e inspiravam um senso de esperança coletivo. Toquete, com suas cavernas isoladas e difíceis de acessar, tornou-se um dos últimos bastiões dessa resistência espiritual. Esses manuscritos escondidos não eram apenas documentos. Eram testemunhos vivos de um povo que se recusava a ser apagado. O manuscrito de Toquete e suas revelações. Se essa versão for verdadeira, ela abala o conceito central do cristianismo, o sacrifício redentor de Jesus na cruz. O texto também sugere que sua missão não era fundar uma nova religião, mas preparar o caminho para um profeta futuro que traria uma verdade ainda mais profunda. Esses elementos soam como uma heresia para muitos, mas também oferecem uma perspectiva alternativa sobre a história espiritual da humanidade.
O manuscrito também descreve práticas e rituais espirituais que diferem dos ensinamentos convencionais, sugerindo que os primeiros seguidores de Jesus tinham uma compreensão mais ampla e mística do divino. Detalhes sobre meditações, conexão direta com o Criador e uma busca ativa pelo conhecimento transcendental ocupam várias páginas, desafiando a ideia de que a fé deve ser mediada por instituições religiosas. Segredos dos gigantes, os nefilins e os anjos caídos. Descritos como titânicos, dotados de força sobrenatural e uma sabedoria ancestral, os nefilins não eram apenas observadores passivos da humanidade, mas influenciadores ativos. Segundo o texto, esses gigantes ensinaram aos humanos conhecimentos sobre os céus, a terra e os segredos da criação. No entanto, sua presença também trouxe corrupção e desequilíbrio. Algumas passagens descrevem os nefilins como protetores benevolentes, enquanto outras os retratam como tiranos, usando seu poder para dominar os humanos. A certa altura, a narrativa sugere que o dilúvio bíblico foi enviado não apenas para purificar a terra do pecado humano, mas para erradicar os nefilins, que haviam se tornado uma afronta à ordem divina. Mesmo assim, o texto afirma que os espíritos dos nefilins persistiram, tornando-se sombras de um passado esquecido, vagando pela terra e influenciando os humanos de maneiras sutis. Outra revelação intrigante é que, segundo o manuscrito, alguns nefilins se aliaram aos humanos, compartilhando conhecimentos que possibilitaram avanços tecnológicos e espirituais. Mas esses avanços vieram acompanhados de um alto custo, pois o conhecimento proibido muitas vezes desencadeava guerras e divisões entre povos. Essas dinâmicas retratam uma interação complexa entre o divino e o mortal, revelando uma história mais intrincada do que se imaginava. O contexto histórico e a exclusão de textos. Durante os primeiros séculos do cristianismo, líderes da igreja se reuniram para decidir quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam rotulados como apócrifos ou heréticos. Obras como o Evangelho de Tomé e o livro de Enoque foram deliberadamente excluídas. Esses textos, considerados místicos e filosóficos, apresentavam uma visão mais direta e pessoal da espiritualidade, algo que ameaçava a emergente estrutura de poder da igreja. Eles enfatizavam uma conexão direta entre o humano e o divino, sem a necessidade de intermediários institucionais. Esse conceito era visto como perigoso, pois enfraquecia a autoridade centralizada da igreja. O manuscrito de Toquet reacende essa tensão, questionando até que ponto as doutrinas atuais foram moldadas por decisões políticas e interesses humanos. Por que alguns textos foram deliberadamente esquecidos, enquanto outros foram elevados ao status de sagrado? O manuscrito nos convida a revisitar essas decisões e refletir sobre o que pode ter sido perdido no processo. Uma jornada espiritual redescoberta. Cada página preservada é um testemunho do sacrifício daqueles que arriscaram tudo para proteger um conhecimento que transcende o tempo. Em Toquet, descobrimos não apenas um manuscrito antigo, mas uma janela para um passado que ainda ecoa em nossos corações e mentes. Talvez, no final, o maior mistério não seja o que essas páginas contêm, mas o que elas nos dizem sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Essa história, com suas ramificações espirituais e históricas, não é apenas uma reflexão sobre o passado, mas uma provocação para o futuro. O que escolheremos fazer com essas revelações? Que novos capítulos poderão surgir da exploração desses segredos antigos? Talvez Toquet não seja apenas um lugar. Talvez seja um chamado para reimaginar o que significa buscar a verdade.